Você não chegou aqui por acaso. Esta é a oração secreta do Salmo 91, uma palavra íntima, desenhada para transformar sua noite, para cobrir seu sono com a presença do Altíssimo e para abrir portas espirituais enquanto você descansa. Se crê que Deus pode agir agora, deixe um like. Permaneça comigo. Feche os olhos quando puder e entregue este momento ao Senhor. Respire comigo agora, de forma simples e calma. Inspire pelo nariz, sentindo o ar encher o peito. Solte devagar pela boca, deixando o corpo relaxar. Faça isso mais 2 vezes. Sinta os ombros caírem, as mãos afrouxarem, a tensão soltando-se como um fio que se desfaz. Imagine uma luz suave, clara, descendo do alto do seu quarto. Uma luz que não queima, mas aquece como abraço. Deixe essa luz pousar sobre sua cabeça, deslizar pela testa, percorrer o rosto, alcançar o peito. À medida que ela envolve você, permita que cada músculo se entregue. Permita que cada pensamento duro comece a amolecer. Agora respire mais uma vez bem fundo. Enquanto expira, pense numa palavra. Entrega. Entrego a Ti, Senhor, tudo aquilo que me inquieta. Entrego minhas noites de preocupação. Entrego minhas dúvidas. Entrego meus planos que não andam. Entrego minha dor. Coloco tudo em Tuas mãos porque reconheço que Tu és refúgio, porto seguro. Se alguma urgência estiver ocupando seu coração, traga-a à luz agora. Se há um rosto, um diagnóstico, uma dívida, um relacionamento, uma porta fechada, coloque-o diante do Senhor como quem coloca um bebê nos braços do Pai. Senhor, eu te peço, fala comigo enquanto eu durmo. Não quero apenas silêncio, quero encontro. Fala com minha vida através de sonhos, por ideias claras, por portas que se abrem, por convites que chegam. Eu peço que Tu nos revele caminhos que hoje me parecem trancados, que a Tua voz seja mais alta do que as vozes de medo e dúvida, que a Tua direção se torne palpável, mesmo quando eu ainda não vejo as peças se encaixando. Lembre-se, esta oração é uma entrega. Não é uma fórmula, nem um truque. É um ato de confiança, de colocar nas mãos de Deus aquilo que não podemos carregar sozinhos. Aproveite este tempo para se desfazer de expectativas humanas e para colocar sua esperança no Autor do tempo perfeito. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso sob a sombra do Onipotente. Repita isso em seu coração. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Ainda que as circunstâncias mudem, a minha morada é aquele que me guarda. Sinta essa verdade pousar sobre você como um cobertor. Quando penso nestas palavras, imagino uma casa com portas abertas no céu, e você entrando sem medo, protegido pelo amor que excede todo entendimento. Sinta agora na visualização asas cobrindo você. Não asas que afastam, mas que aquecem. Como diz o Salmo 91, Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. Deixe essa imagem entrar. Onde a carne falha, as penas de Deus sustentam. Onde a palavra humana falha, os cuidados dele permanecem. Imagine essas penas tocando sua testa, cobrindo seu peito, envolvendo sua vida. Cada pena é um cuidado, cada fio dela uma promessa. Você não está só. A presença protetora está agora tão próxima quanto a sua respiração. Talvez você esteja pensando, mas e se nada mudar? A fé não é uma garantia que anula todas as lutas. É a confiança que caminha juntamente com Deus no meio delas. Mesmo assim, eu quero convidar você a declarar a esperança. Diga comigo, ainda em pensamento ou em voz baixa: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu me rendo à Tua sabedoria. Senhor, fala agora no meu sonho. Mostra-me um passo que eu talvez não enxergue durante o dia. Agora vou citar outras palavras do mesmo Salmo, para que elas sirvam de cobertura à nossa entrega. Como diz o Salmo 91, não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia. Isso não significa que medo jamais voltará, mas que a presença de Deus muda a natureza do medo. Ele perde a última palavra.
Mesmo se o terror rondar, haverá um abrigo invisível onde você pode repousar. Mesmo se as notícias chegarem ruins, Jesus é a mão que nos sustenta na tempestade. E novamente, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é promessa divina de livramento na história do povo de Deus. Interprete isso como o cuidado zeloso do Senhor sobre sua vida, não como uma espécie de invencibilidade humana, mas como a certeza de que Deus vê, protege e intervém segundo sua misericórdia. Há um cuidado que transcende circunstâncias e que se manifesta de formas que muitas vezes não esperamos. Confie nesse cuidado hoje à noite, mesmo que você ainda não veja o livramento completo. Peça agora com simplicidade: Senhor, envia teus anjos. Como o Salmo afirma, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Peça que os anjos circulem ao redor da sua casa, ao redor da sua mente, ao redor das decisões que você tomará nas próximas horas. Não transforme os anjos numa muleta para evitar responsabilidade humana. Antes, peça que eles segurem o que precisa ser segurado enquanto você descansa e que te conduzam a passos sábios quando amanhã vier. Se há uma ferida que precisa ser curada, seja ela física, emocional ou relacional, coloque-a agora diante do Senhor. Diga: Senhor, aqui está minha dor, aqui está meu medo, aqui está meu corpo que clama por alívio, aqui está este relacionamento que ruiu, aqui está meu trabalho que me esgota. Não estou pedindo para que tu ignores a ciência ou o cuidado médico. Peço que tu nos guies para decisões sábias, que toques onde for necessário e que faça prevalecer a tua bondade. Deus honra a sabedoria humana e também se manifesta de forma sobrenatural. Combine ambos, ação e oração, fé e prudência. Quero ler mais uma vez e com reverência uma promessa do Salmo: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Visualize agora as armadilhas que te prenderam, laços de ansiedade, de dívida, de vergonha, de hábitos que te afastam de vida plena. Imagine Deus descortinando esses laços, cortando-os com uma lâmina de misericórdia. Não porque você foi perfeito, mas porque o Deus de fidelidade olha para você e quer sua liberdade. Se algum laço está te imobilizando, peça agora: Senhor, corta os laços que me prendem. Enquanto você permanece nessa entrega, quero que se permita repetir declarações curtas, como afirmações de fé, sem transformá-las em mágica. Eu durmo em paz. Eu descanso no Senhor. O milagre já começou. Não estou prometendo que tudo será resolvido instantaneamente. Estou dizendo que o processo do milagre pode se iniciar agora na esfera espiritual, enquanto você descansa. Muitos que passaram por noites de clamor testemunharam mudanças que começaram a se manifestar nos dias seguintes. Creia como um gesto, não como uma exigência ao universo, mas como uma resposta ao Deus que age. Agora, com confiança temperada pela reverência, faça esta declaração comigo. Eu determino com fé que, segundo a vontade do Pai, em 7 dias verei sinais de mudança. Repita interiormente: em 7 dias eu espero ver graça. E acrescente: se o Senhor assim permitir, que seja para a minha edificação e para que a tua glória seja revelada. Quero que essa frase fique como uma semente plantada em solo fértil. Regue-a com oração e com ações sábias ao longo desses dias. Não é um comando que força Deus, é uma palavra de esperança que alimenta a sua fé. Enquanto você suspende esse pedido, reconheça que a promessa divina vem com disciplina do coração. Esperar em Deus não é passividade, é permanecer ativo na confiança. Tome hoje mesmo um pequeno passo que demonstre sua fé. Uma ligação para pedir ajuda, um exame agendado, uma conversa sincera com quem pode orientar, uma confissão que libere sua alma. Combinar fé com ação é honrar a sabedoria que Deus nos deu. Recolha agora as imagens que trouxe: a luz descendo, as penas cobrindo, os anjos ao redor, o laço sendo cortado. Sinta a presença palpável daquele que é refúgio. Diga mais uma vez com voz calma:
Senhor, eu me abrigo em ti, eu me ponho sob a tua proteção. Dirijo meu sono às tuas mãos, e creio que tu és fiel para encontrar caminhos que hoje me escapam. Permaneça neste estado de quietude por um instante. Se vierem pensamentos perturbadores, não lute contra eles com raiva, apenas devolva-os ao Senhor. Diga mentalmente: Senhor, eu devolvo isso a ti. Sinta a paz começar a tomar espaço, não por força de vontade própria, mas porque você está escolhendo confiar. Como o salmista também assegura, existe uma promessa de resgate. Ele me chamará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Coloque-se nessa promessa não como se fosse uma garantia fria de solução imediata, mas como uma palavra viva que acompanha sua jornada. Deus responde. Pode ser através de sonhos, sim. Pode ser através de pessoas que Ele coloca no seu caminho. Pode ser através de uma porta que se abre no tempo certo. Fale agora. Senhor, fala comigo enquanto eu durmo. Usa o meu sonho como instrumento de clareza. Se for necessário, abre a porta amanhã cedo. Se for necessário, envia um contato que traga a resposta. Talvez você esteja inseguro quanto ao tempo. 7 dias soa urgente, e a pressa humana muitas vezes nos assombra. Por isso, acrescente ao seu pedido esta simplicidade. Senhor, que eu veja sinais nos próximos 7 dias, se for da tua vontade, mas acima de tudo que eu aprenda a confiar em teu tempo perfeito. Permita que essa expectativa não seja um grito de ansiedade, mas uma chama de esperança. Muitos têm experimentado sinais nesse curto período. Noutros casos, a obra é mais lenta. Entregar o resultado nas mãos de Deus é também vencer a pressão da própria ansiedade. Permita que agora surja no seu coração uma declaração prática de fé. Se algo precisa ser mudado em mim para que essa bênção venha, mostra-me. Se há perdão a ser oferecido, dá-me coragem para oferecê-lo. Se há uma ligação a ser refeita, dá-me a palavra certa. A oração que transforma é aquela que também transforma o nosso agir. Não espere somente o milagre cair do céu. Esteja pronto para responder quando a mão de Deus estender a oportunidade. Enquanto essa preparação do coração se firma, vamos trazer novamente a palavra do Salmo para selar nossa confiança. Como diz o Salmo 91, Tu não recearás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Levante dentro de si uma pequena resistência ao medo. Rejeite hoje a mentalidade de derrota. Reserve um lugar em seu peito para a esperança. Repita: Eu escolho a esperança. Eu escolho o abrigo do Altíssimo. Eu escolho a companhia dos anjos. Faça disso uma pequena oração de fidelidade. Agora sinta como se a luz descesse ainda mais profundamente, alcançando as raízes do seu ser, as memórias, as feridas guardadas, as decisões que pesam. Se você quiser, coloque um nome em cada mão que você entrega a Deus, um nome de pessoa, uma situação, um medo. Entregue cada um deles. Não guarde nenhum peso para você nessa noite. Confie que aquele que toma nossas entregas é capaz de transformá-las. Antes de avançarmos para a declaração profética mais firme, quero que você saiba, o que vem a seguir será uma oração de selo, uma entrega que lacra este momento de intercessão com confiança no Senhor. Nesta primeira parte, estamos preparando o coração, alinhando sua respiração, ajustando sua visão interior, plantando a semente da expectativa. Continue comigo, permanecendo nessa quietude e nessa esperança. A presença de Deus está perto. Deixe que ela fale. A presença de Deus está perto. Deixe que ela fale. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, venho agora diante de Ti em nome de quem habita no esconderijo do Altíssimo. Tu que és refúgio e fortaleza, peço que seles com Tua mão esta noite. Recebe agora cada intenção colocada aqui, cada pedido que saiu do silêncio do coração, e guarda-o como tesouro precioso. Nós não trazemos palavras prontas, trazemos um coração que confia. Toma-o, trata-o, responde segundo a Tua bondade. Senhor, que a Tua paz, que excede todo entendimento, desça e permaneça. Que ela não seja apenas um alívio momentâneo, mas uma cobertura diária,
que nos ensine a descansar em Ti. Pai, eu peço especificamente, sela com o Teu selo de autoridade sobre os sonhos desta noite. Fala com Tua voz através das imagens, das conversas interiores, dos símbolos que aparecem enquanto dormimos. Se for de Tua vontade, envia uma palavra clara, uma ideia, um nome, um passo. Usa o sono como canal de encontro, não como fuga. Usa-o para trazer clareza. Permite que aquilo que ainda está em embrião se torne visível na manhã. E se a resposta vier através de outra pessoa, que Tu a conduzas até nós. Se vier por uma circunstância, abre a porta. Se vier por um sentimento novo, confirma-o em nós. Como diz o Salmo 91, Tu ordenas aos Teus anjos a nosso respeito. Então, Senhor, ordena agora, anjos de guarda, circulem ao redor deste lar, deste corpo, desta mente, que eles vigiem os passos que damos, que aí onde exista confusão, eles postem ordem, onde exista dor, levem consolo, onde exista decisão, tragam clareza. Não que nos isentem da responsabilidade de agir com sabedoria, mas que sejam agentes de segurança enquanto cumprimos nosso dever. Que a mesma proteção prometida nas Escrituras se torne real em nossa experiência hoje. Abre agora, ó Deus, os olhos do coração daqueles que têm enfrentado noites sem descanso, a quem carrega uma ferida que não cicatriza, um diagnóstico que assusta, relacionamentos que ferem, portas que se fecham repetidas vezes. Para cada um desses casos, eu clamo. Senhor, mostra um caminho, seja pela ciência, pela sabedoria de profissionais, pela intervenção sobrenatural ou pela graça que transforma o coração humano, opera. Dá aos que cuidam de nós sensibilidade, dá aos médicos precisão, dá aos conselheiros palavras de sabedoria. E, ao mesmo tempo, concede ao aflito a coragem de buscar ajuda prática, exames, atendimentos, conversas, porque a fé que age procura meios de cura. Coloque diante de Ti agora, Senhor, os laços que prendem. Conforme o Salmo 91 nos lembra, Tu prometes livramento do laço do passarinheiro. Senhor, corta com a Tua lâmina de misericórdia os laços que nos impedem de andar. Há vícios, há vergonha, há medo enraizado. Arranca isso pela raiz. Onde há dívida que oprime, dá estratégias de libertação. Onde há hábitos que destroem, dá força para uma mudança concreta. Não queremos soluções mágicas, queremos transformação que envolva o espírito e a vontade humana. Ensina-nos a dar passos pequenos e firmes para fora do lugar onde estamos presos. Pai, eu oro por libertação emocional. Muitas vezes a carne grava palavras que já foram ditas contra nós, memórias que retornam como fantasmas. Eu peço que a Tua presença, que nos cobre com penas de amor, vá até as raízes dessas recordações e traga cura. Onde houve rejeição, planta aceitação. Onde houve traição, planta sabedoria, para recomeçar com limites saudáveis. Não permita que a dor nos defina, que a Tua glória nos reforme. E se houver culpa que paralisa, revela-nos o perdão que limpa e o caminho para reparar onde for possível. Agora, querido amigo, imagine pela fé a cena da manhã depois dessa oração. Você acorda e sente algo diferente, não porque todas as circunstâncias mudaram por completo, mas porque algo em você já começou a se alinhar. Talvez acorde com um nome na cabeça, talvez com uma ideia de passo prático, talvez com coragem para uma ligação difícil. Anote. Cultive o hábito de registrar sonhos e impressões. Muitas vezes, Deus fala com detalhes pequenos. Um acontecimento, uma pessoa, uma palavra repetida. Se você aprender a ouvir e escrever, a resposta se torna mais palpável. Não deixe que a pressa ou o ceticismo apaguem o sopro da primeira impressão. Senhor, peço também por sabedoria prática para responder ao que vier. Se um contato bater à porta, que tenhamos humildade para ouvir. Se for preciso agir, concede-nos discernimento. Se for preciso esperar, dá-nos paciência. Porque a promessa do Salmo 91 não nos isenta da responsabilidade de escolher bem. Ensina-nos a agir com prudência, a buscar ajuda, a seguir conselhos sábios. A fé não é passiva, é parceria com Deus, acompanhada de decisões acertadas.
Façamos agora uma afirmação conjunta, uma palavra de fé que acalme o coração e plante esperança. Declare comigo, com serenidade: Senhor, eu me debaixo do teu abrigo. Eu me ponho sob a sombra do Onipotente. Eu entrego meus sonhos e minhas noites ao teu cuidado. Eu clamo para que tu faças ressoar tua voz enquanto eu descanso. E eu confio que tu, que vês o que eu não vejo, trabalhas para o bem de quem te ama. Não é uma fórmula, é um ato de confiança, mas é um ato que move o coração e ajusta nossa alma para ouvir. Agora, para sustentar essa confiança, vamos recordar mais uma promessa. O salmista nos assegura que o Senhor livra da peste e da seta que voa de dia. Senhor, protege de perigos visíveis e invisíveis. Em um mundo onde tantas coisas nos ameaçam, físicos, emocionais, espirituais, que a tua proteção seja nossa fortaleza. E se, por humildade, reconhecemos que nem sempre entendemos os meios de Deus, entregamos a Ele também o entendimento limitado, pedindo a graça de caminhar com fé, mesmo sem respostas imediatas. Quero apresentar a você agora um quadro real. Imagine Maria, uma mulher comum, casada, mãe de 2 filhos, que vinha lutando com perda de emprego e medo do futuro. Ela proclamou numa noite sua entrega e pediu que Deus lhe falasse por sonhos. Na semana seguinte, ela acordou com uma sequência de imagens. Números, uma cidade, o rosto de uma pessoa que ela não conhecia. Em vez de ignorar, ela anotou tudo e, com fé, enviou uma mensagem a um contato antigo que vivia naquela cidade. Aquela pessoa respondeu com um projeto que precisava de alguém com as habilidades de Maria. Não foi mágica, foi Deus movendo circunstâncias e um coração que agiu. A história de Maria nos lembra: o milagre frequentemente combina produtividade humana com intervenção divina. Há também João, que sofria de ansiedade e noites insones por causa de uma preocupação com a saúde. Ele orou pedindo paz, e nas noites seguintes teve sonhos que o encorajavam a procurar ajuda. Ao mesmo tempo, um amigo lhe indicou um médico. João fez os exames, começou o tratamento e sentiu também o consolo direto de Deus. Em ambas as histórias, há simultaneidade. Oração que muda o interior e ação responsável que cria condições para a cura. Use isso como modelo. Ore, mas também trabalhe com o que a razão e a prudência permitem. Amado, eu quero que você saiba, quando fazemos uma declaração temporal como em 7 dias, não estamos comandando o tempo de Deus, estamos plantando uma semente de expectativa. Diga: Senhor, se for da tua vontade, mostra-me sinais em 7 dias. Isso cria um foco de oração, não uma exigência. Enquanto esperamos, mantenha um diário de sonhos e sinais. Observe comportamentos, portas, chamadas e ideias novas. Às vezes, a resposta chega como uma calma que permite tomar a decisão certa. Às vezes, como alguém que aparece com uma oferta. Às vezes, como uma mudança interior. Seja qual for a forma, receba com gratidão e discernimento. Agora retorno ao Senhor em oração. Deus fiel, pedimos que, enquanto dormimos, tu nos comissiones para amanhã. Que os sonhos tragam sementes de solução, não só impressões vagas. Que a tua voz seja mais forte que o ruído. Se houver limpeza a ser feita no coração, opera. Se houver ajuste a ser feito na mente, renova. E se a resposta envolver outras mãos, que tu as conduzas para perto. Senhor, que seja feita tua vontade e que, através dessa vontade, vidas sejam transformadas e a tua glória seja manifestada. Senhor Jesus, que andaste entre nós e disseste: não se turbe o vosso coração, concede agora tranquilidade ao coração atribulado. Em meio às incertezas, cobre-nos com tua presença. Que a segurança prometida no Salmo 91, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, seja experienciada por nós. Quando o salmista fala de habitar e descansar, que isso signifique para cada um de nós uma prática diária de voltar ao abrigo, ler a palavra, orar, buscar comunhão, cuidar do corpo e da mente. Habitar é permanecer, não apenas visitar. Ensina-nos a permanecer sob tua sombra. Permita, Senhor, que eu agora recite com respeito mais uma promessa do Salmo.
para que ela atue como cobertura. Ele te libertará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, livra-nos desses laços. E quando estamos livres, planta em nós humildade para agradecer e coragem para caminhar de forma renovada. Que a libertação não nos deixe iguais, mas transformados em instrumentos de auxílio para outros que ainda lutam. A nossa liberdade deve tornar-nos servidores. Antes de selar este momento, trago mais uma intercessão, que aqueles que têm medo de sonhos, que acham que sonhos são confusos ou assustadores, possam aprender a discernir. Nem todo sonho é palavra profética, nem todo sonho é sinal. Dá-nos o discernimento do Espírito para dividir o que é do nosso emocional do que pode ser de ti. Ensina-nos a pedir interpretação, a buscar conselhos sábios e a comparar tudo com tua palavra. Não somos super-heróis espirituais. Somos peregrinos que dependem de ti. Agora posicionando o coração em atitude de entrega final, repete comigo, em espírito ou em voz baixa. Senhor, eu me rendo ao teu cuidado. Senhor, eu te peço que me fale em sonho se assim tu quiseres. Senhor, eu aceito também as providências humanas que conduzem à cura e ao caminho. Senhor, que a tua vontade se cumpra de modo que eu te glorifique e que minha vida seja canal de bênção para outros. Chegou o momento da oração de selo, a oração que lacra essa entrega em confiança. Senhor Deus, com reverência e fé, eu selo este momento em tuas mãos. Não por nossa força nem por nossa persuasão, mas pela tua fidelidade. Que toda palavra plantada aqui germine conforme a tua vontade. Declare-se agora com o coração, Senhor, sela com o teu selo, e eu, como teu servo, confio e espero. Pai, nós te pedimos também por sonhos que indiquem direção vocacional, cura de relacionamentos, reconciliação e oportunidades de trabalho. Que aqueles que precisam de restauração de laços afetivos encontrem passos sensatos para reatar quando for saudável. Que aqueles que precisam encerrar ciclos tenham coragem para fazê-lo com paz. Dá-nos sensibilidade para distinguir caminhos que edificam dos que nos destroem. E quando a noite trouxer imagens inquietantes, faz com que tu sejas o intérprete maior, oferecendo calma e entendimento. Agora, para guiar práticas que ajudam a manter a fé ativa durante os 7 dias de expectativa, ofereço algumas orientações simples. Mantenha um pequeno caderno ao lado da cama para anotar sonhos e insights. Crie um hábito de orar e agradecer pela manhã, mesmo por pequenas respostas. Busque uma conversa com alguém de confiança para discernir sinais. E, acima de tudo, mantenha ações práticas. Marque aquela consulta, faça a ligação necessária, escreva o e-mail, peça ajuda. A fé que espera também age. Não abandone a diligência por esperar o sobrenatural. Ambos caminham juntos. Enquanto você interioriza tudo isso, deixe que a imagem da luz que descemos no início permaneça. Visualize essa luz repousando sobre os lugares mais escuros, sobre as dúvidas e sobre os planos que não andaram. Permita que a paz que vem com essa imagem lave sua mente. Respire uma última vez neste estado de entrega. Inspire reconhecimento e expire confiança. Se surgir medo, devolva-o ao Senhor. Se surgir ansiedade, coloque-a nos pés de Cristo. Se surgir esperança, cultive-a com gratidão. Senhor, no final desta oração eu volto a colocar toda a intenção pessoal e coletiva diante de Ti. Que a Tua promessa de proteção, de cuidado dos anjos, de livramento e de resposta, prevaleça conforme o Teu propósito. Se for da Tua vontade revelar sinais em 7 dias, que o faça. Se for necessário mais tempo, dá-nos paciência. E em todo o processo, capacita-nos a glorificar-Te, a honrar-Te, a testemunhar-Te com simplicidade. Eu oro para que cada pessoa que ouviu esta oração sinta-se amparada, que ao acordar não haja apenas lembrança de palavras, mas fruto de comunhão. Que possamos viver a dimensão do Salmo 91 não como fórmula, mas como relacionamento. Habitar no esconderijo do Altíssimo, repousar sobre suas asas, ser cuidado por seus anjos. Permita, Senhor, que essa oração secreta, íntima, gere em nós uma fé que age
e um descanso que cura. Bendito seja o nome do Senhor, agora e sempre. Encerro esta bênção pedindo que, ao longo dos próximos dias, você mantenha o coração atento. Anote sonhos, anote sinais, haja com sabedoria, busque apoio quando necessário e testifique quando a mão de Deus se manifestar. Se nos próximos dias você experimentar algo que confirma este momento de oração, volte e compartilhe seu testemunho. Sua história pode fortalecer a fé de outros que também precisam encontrar abrigo. Que a paz do Altíssimo esteja com você. Que a luz que desceu sobre sua cabeça esta noite se transforme em guia para os teus passos pela manhã. Que as promessas do Salmo 91 te sirvam de cobertura, não como uma fórmula de controle, mas como um convite íntimo para habitar no cuidado de Deus. Se esta oração tocou seu coração, compartilhe seu testemunho depois. Inscreva-se para mais orações e mensagens que lhe ajudem a permanecer na presença do Senhor. Vá em paz, coberto pela graça e pelo amor do Pai.